Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, mais uma rodada de The Green. Nosso último palpite, a gente deu 3 palpites, acertamos 2, erramos apenas 1. O que a gente errou era um que eu acreditava que era bem provável de acontecer, mas não aconteceu, infelizmente. O Bragantino não conseguiu vencer o São Paulo, apesar de... Foi um jogo, na verdade, bem truncado, não foi como eu estava esperando. O Bragantino teve muitas dificuldades para se impor mesmo perante o São Paulo. O São Paulo que havia ido com o time, sei lá, B, C, enfim, um time muito reserva, mas o Bragantino não conseguiu se impor. Mas para a próxima rodada, nós temos alguns jogos muito interessantes, inclusive eu acabei de assistir aqui Flamengo, Atlético Paranaense, um grande jogo, Copa do Brasil, até para contribuir com a nossa análise do final de semana. Mas esse final de semana eu vou dar então 3 palpites do Campeonato Brasileiro e 1 palpite do Campeonato Argentino. 4 palpites, 3 do Campeonato Brasileiro e 1 palpite do Campeonato Argentino. Nós vamos começar, essa rodada tem alguns jogos interessantes, inclusive tem um clássico Sansão, São Paulo contra o Santos. E assim, esse clássico acontece num momento que é um contraste muito grande entre os dois times. O São Paulo tem crescido muito, é um ótimo andante no Campeonato Brasileiro. Se eu não salvo engano, está na segunda colocação considerando os jogos em casa, então tem sido um ótimo mandante e joga contra o Santos muito frágil. O Santos que tem brigado para não cair, está tentando se reforçar nessa janela de transferências, mas provavelmente vai brigar para não cair até o final. Então os dois times estão num contraste muito grande e eu vejo o São Paulo com grandes chances de vencer o jogo. Há uma ressalva a se fazer, porque amanhã, quinta-feira, tem clássico também, São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, querendo ou não, esses jogos do meio de semana, que principalmente clássicos, interferem ou podem interferir no desempenho dos times do final de semana também. Mas enfim, eu considero um jogo bem interessante e a odds também está bem interessante, está 1,62 para o São Paulo vencer e eu acredito que o São Paulo vencerá esse jogo. O nosso segundo palpite, deixa eu até pegar minha colinha aqui, é Atlético Paranaense e Bahia. Também um jogo bem interessante, os jogos do Bahia têm sido bem movimentados, o Bahia tem melhorado muito o desempenho, mas enfrenta o Atlético Paranaense que em casa tem um ótimo retrospecto esse ano. É um dos melhores mandantes, sofreu apenas 2 derrotas, uma para o Grêmio e hoje para o Flamengo, mas tem sido um ótimo mandante. Então, o Bahia, como eu falei, o Bahia tem melhorado seu desempenho, mas eu acredito que dá a gente apostar na vitória do Atlético Paranaense. Com um pouquinho mais de risco, talvez algumas pessoas possam optar aí pelo empate anula, mas acho que dá para apostar na vitória do Atlético Paranaense, principalmente porque o Atlético Paranaense foi eliminado da Copa do Brasil, a torcida continua apoiando, então talvez tenha aquela motivação a mais de querer dar uma resposta, de querer focar no Campeonato Brasileiro para buscar alguns objetivos importantes no decorrer dessa temporada, mas lembrando que o Atlético Paranaense ainda está vivo na Copa Libertadores. Então tá uma odd de 1,65 para o Atlético Paranaense vencer o Bahia, acho uma odd de muito valor. O nosso terceiro palpite é um jogo bem interessante, Internacional contra o Palmeiras. E eu tenho acompanhado alguns jogos do Internacional recentemente, eu tenho achado o desempenho do Internacional pífio. Eu assisti Internacional e Cruzeiro, acompanhei Internacional e Fluminense, e nos 2 jogos o Internacional jogou muito mal, muito mal. E vai pegar um Palmeiras, como eu falei, que joga amanhã, isso acaba interferindo também, mas vai pegar um Palmeiras que tem um time com mais entrosamento, um time muito mais sólido, apesar de que os resultados recentes não estão lá tão bons assim. Mas está uma odd muito interessante para a opção de vitória do Palmeiras e empate anula. Está uma odd de 1,78, eu achei muito valor nela. E como que funciona essa odd? Nós vamos procurar lá nesse jogo, vai ter a opção empate anula para o Palmeiras. Nesse caso, se o Palmeiras vencer, com essa odd de 1,78, a sua aposta é tida como vencida. Se ele empatar, o valor que você apostou é devolvido para você. Então é uma aposta bem interessante. Eu não consigo imaginar, não consigo ver o Inter vencendo esse jogo. Então acredito que tem muito valor essa odds. E o nosso último palpite é no Campeonato Argentino, que é Lanús e o Banfield. O Lanús é um dos melhores times do Campeonato Argentino até então, é o 4º colocado e considerando o desempenho em casa também é o 4º colocado, e pega o Banfield, que é um dos times que tem lutado para não cair.
Até conseguiu bons resultados nas últimas rodadas, mas é um time que está brigando pela parte de baixo, é um péssimo visitante também, tem uma campanha muito ruim como visitante, e está pagando uma odds de 1,98 para o Lanús vencer este jogo. A gente pode tentar, e aí a gente mira aqui sempre odds um pouco altos, sempre odds que tem valor. Tá uma odds de 1,98 para o Lanús vencer esse jogo, mas para quem gosta de uma odds um pouco mais econômica, digamos assim, tá uma odds de 1,24 para a chance dupla para o Lanús. Mas meu palpite fica aí na vitória. Acho que dá para apostar na vitória do Lanús com uma odds de 1,98, tá bom? Então esses são os nossos palpites da próxima rodada, Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino. Tomara que tenhamos um desfecho bem green para todos nós. Um abraço.